Pessoal, quando a gente para pensar sobre conflitos, Hum. é a coisa mais comum de acontecer. Concorda? O tempo todo você vive conflitos. Às vezes Inclusive internos, internamente. Eu ia falar aí, tá vendo? né? Às vezes você quer uma coisa, mas você fica avaliando se aquilo ali é bom pra você. Você trouxe aí na rodada aí pelo mundo, né? A questão do consumismo. Poxa, consumir é legal, você quer gastar. Quem Mas não peraí, quem não quer? Mas você quer gastar, mas aí você tem um limite. Se você não respeitar o limite que você tem, vai gerar um prejuízo. Então você pensa, poxa, mas eu queria tanto. E aí Esse que é o conflito, né? gera o problema, certo? Então esse é um conflito interno. Divergência de opinião. Em casa, às vezes o marido e a esposa, no trabalho, as pessoas, nós temos, né, experiências diferentes que fazem com que a gente enxergue o mundo de uma maneira diferente. E aí quando a gente para pensar que o conflito ele é o caminho de construção para algo maior e melhor, o conflito deixa de ser um problema. O grande detalhe é que hoje em dia está tudo assim, ou é certo ou é errado. Não tem ali como eu posso melhorar com essa informação, com esse ponto de vista, ou o que esse ponto de vista pode ter a agregar a mim? Esse está sendo, acho que, um grande desafio. As pessoas enxergarem o ponto de vista do outro como o problema. E, na verdade, o ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Vista da sua experiência, certo? Boa, gostei dessa frase aí. É só isso. É só a sua perspectiva, a sua história. Então, como o Vitor, vamos representar o Vitor aqui, ele gosta de frases, eu também gosto. Tem uma de Martin Luther King para eu compartilhar com vocês, com a gente, com a nossa audiência. O verdadeiro objetivo da resolução de conflito não é apenas acabar com a disputa, mas também criar entendimento e unidade. Muito bom. Quando a gente para verdadeiramente escutar o que as pessoas estão dizendo, procurando entender, né? A diferença entre ouvir e escutar é essa. Eu estou ouvindo porque eu tenho ouvidos. Mas se eu estiver focado em buscar entendimento, eu vou te escutar. E aí, quando eu te escuto, eu consigo perceber que tudo aquilo que você está me falando tem ali, de certa forma, algo que faz sentido para mim. E aí, se eu for capaz de pegar aquilo que faz sentido para mim, do seu ponto de vista, e a gente buscar uma forma diferente de enxergar aquilo, a gente consegue, com respeito e empatia, chegar a um caminho melhor e maior. Sim. Então, o grande desafio que a gente passa hoje em dia é das pessoas acharem, primeiro, que o conflito é um problema. Eu sou um desses. Então, que maravilha! Eu não gosto de conflitos. Vamos conversar sobre isso? Vambora, você topa? Topo, bora. A gente tem crenças. As nossas crenças, elas são desenvolvidas, na maioria das vezes, na infância. Então, as crenças, elas têm um poder, principalmente na infância, que é de proteção. Então, quando a gente era pequeno, a gente não tinha limites. O mundo, pra gente, era uma coisa fantástica, maravilhosa, que tudo podia. Só que a gente sabe que se a gente mexer com fogo, vai se queimar, né? Se a gente pular de uma altura muito grande, a gente vai se machucar. Então, quando a gente vai fazendo coisas que não eram fisicamente ou socialmente aceitos, a gente vai recebendo nãos. Não faz isso, é feio, não faz isso, é errado, não faz isso, isso é ruim. E a gente vai aprendendo a partir dessas experiências. Então, com isso, a gente foi criando as crenças. O crítico, a nossa voz interna crítica, ela é o sabotador mais poderoso de todos, né? Ele é o chefe da quadrilha, vamos dizer assim, né? Sim. Então, ele é o que vai dizer que tudo não pode. Não vai no podcast não, porque não vai ser legal. Não vai no podcast não, porque não cria o podcast não, porque não vai ser tão bom. E aí, se você só der ouvidos ao crítico, você não progride na vida, você não se sente feliz realizando as coisas. Agora, se você tiver maturidade de entender que o crítico ele foi desenvolvido na infância, então ele tem uma linguagem infantil, meio birrenta, não vai dar, você não consegue, você não é capaz. E aí você, trazendo um olhar mais maduro, você vai falar assim, tá, não vai dar por quê? Por que você acha que não vai dar? Por que você acha que não vai ser capaz? E a partir do momento que você se coloca na pergunta, o teu inconsciente vai trazer a resposta. Não dá se você não se preparar. Ou não dá porque aquilo ali é perigoso. Se você tiver um equipamento de proteção, tudo bem. Entende? Se você se trouxer perguntas para aquilo que num primeiro momento foi um não, você vai conseguir desenvolver estratégias para conquistar o sim seguro, o sim saudável para você. Então, a partir dessa ideia de como se formam as crenças, eu identifiquei através da sua fala que você tem uma crença que te limita em relação aos conflitos. Pode ser que em alguma situação você tenha vivido um conflito que te gerou ali uma coisa angustiante, é melhor evitar. Só que
a questão é saber conversar. Não é... Depois eu vou até te dar um exemplo. Pode falar, dá um exemplo. Um exemplo meu recente. Eu estava já com a idealização já da empresa de consultoria na cabeça, as ideias todas já brotando, aquela coisa toda. E aí eu cheguei para um grupo de conhecidos meus que são muito próximos a mim e comentei, tô pensando em começar uma empresa assim, assado e tal, né? E aí penso em fazer dessa forma, assim, tal. E aí eu sou cristão. E eu coloquei, eu queria que vocês orassem por isso. Tá bom. Não oraram, não. Começaram a jorrar em cima de mim. Não, eu acho que você deveria fazer assim, se eu não sei o quê. Se eu fosse empresário, eu não fecharia negócio com você. Pronto. Aquilo ali, pra mim, falei, caraca, eu só pedi oração, não pedi conselho, não pedi nada, só pedi oração. Ah, não, começaram a despejar um monte de coisa em cima de mim. Ah, não, como você tem que ver isso. Não, você tem que ver aquilo. Beleza. Estavam preocupados comigo? Estavam. Mas não era o momento certo. Sim. Aquilo eu recebi de uma forma, tipo assim, cara, estão minando meu desejo. Estão minando meu objetivo. E eu fui pra casa com eu chorei em casa. Chorei à noite. Aí eu falei, quer saber? Não, eu não vou usar isso aí como esse sentimento de, sabe, pra baixo, tipo assim, o que a vontade que me deu foi desistir. Uhum. Não, vou desistir, é melhor, eles têm razão, é melhor eu parar. Não, eu peguei aquilo e falei, não, eu vou usar isso aqui, esse sentimento que eu tô, pra poder seguir em frente e não vou desistir. Parabéns. E fui, segui e tal. Tanto que eu ouvi de consultores do Sebrae as mesmas coisas, mas eu não recebi da mesma forma que eu recebi daquelas pessoas que estavam próximas a mim. Eu recebi de uma forma, tipo assim, não, o cara é consultor, ele entende da coisa, então ele tá preocupado comigo. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, se você for parar para avaliar o primeiro cenário, você não estava preparado para receber porque também as pessoas não tiveram tato para falar. Exatamente. Então, o conflito, na maioria das vezes, ele pode ser uma coisa ruim, dependendo da forma como esse diálogo aconteça. E ali naquela situação de conflito, eu não quis debater. Sim, eu não sou de... você se calou. Eu me calei e eu sou desses. Eu Sim. não gosto de entrar em conflito. Sim. Então, quando a gente enxerga o conflito como uma oportunidade de me fazer entender e de entender o ponto de vista do outro, talvez isso fique um pouquinho mais leve. Uhum. De enxergar isso. Poxa, por que vocês estão falando isso? Era uma primeira pergunta. Por que vocês estão falando isso? Eu pedi para vocês orarem. Uhum. E vocês estão me trazendo uma série de outras questões. Eu agradeço o que vocês estão falando, mas será que essa forma ou esse momento seria o melhor? E aí você está devolvendo para poderia devolver para aquelas pessoas a reflexão, né? E ajudá-los a entender que, poxa, bacana vocês se preocuparem comigo, mas será que é a melhor forma? Então, quando você tem um ponto de vista diferente, ou você tinha uma expectativa, você foi empolgado para compartilhar eu esperava uma ideia, coisa. E aí é sobre a sua expectativa, não necessariamente sobre o fato, porque como você falou, no segundo cenário você já tinha levado ali as pedrejadas, né? Então você já estava um pouco mais calejado, estava um pouco mais forte e você já tinha tomado uma decisão. Independente do que vão falar, eu quero seguir com essa ideia. Só que aí você pode, a partir dessas experiências, perceber que se uma ou mais pessoas te deu uma opinião de zelo, de cuidado, olha, eu não fecharia negócio com você. Por quê? Aproveita a fala para entender, tá, mas por quê? O que você precisaria para fechar negócio comigo? O que eu não te falei? O que eu deixei de falar que levaria você a me dar o sim? Entende? Então, é fazer do limão uma limonada. É pegar os desafios. E eu entendo que no primeiro momento, enquanto a gente não está treinando isso, no primeiro momento é desafiador você pensar nisso. A nossa criança interior, às vezes, fica ferida, né? Por histórias anteriores ali, a gente tem essa criança ferida por alguma coisa lá e algumas situações se tornam um gatilho. Então, pode ser que tenha sido isso. O ponto é que o conflito, ele tem o lado bonito, sabe? O lado de gerar alguma coisa maior e melhor. Desde que, mais uma vez, a gente exercite a comunicação. Então, comunicação Smart, aí, um treinamento da Smartitude, é um caminho bacana para a gente saber o que falar, com quem falar, quando falar, como falar. Tudo tem um jeito certo. Tem aquela velha frase, né? Tudo pode ser dito, depende do como. E eu acrescento a ideia, né? Também tudo pode ser dito, mas não é com qualquer pessoa.
Então, às vezes, a gente, por você comentou, eram pessoas próximas e eu esperava uma receptividade diferente. Não necessariamente por serem pessoas próximas, está todo mundo torcendo para que a gente conquiste algumas coisas, né? Às vezes, a frustração de algumas pessoas, ela vai falar mais rápido do que a capacidade dela de pensar e refletir. E não é por mal, sabe? Na maioria das vezes, não é por mal. É importante a gente levar isso em consideração. Aquilo que eu falo tem muito mais a ver com quem eu sou e o que eu penso. E isso não é um problema, é um caminho meu hoje do que necessariamente o que você é ou o que você está vivendo, entende? Sim. Então, a nossa história de vida, a nossa maneira de enxergar o mundo, ela é muito facilmente perceptível para quem tem escuta ativa através do que as pessoas falam, através do que as pessoas dizem, né, o tempo todo. Então, quando a gente precisa exercitar mais, tem um texto de Rubem Alves que eu acho fantástico, Escutatória. Você já ouviu falar? Já. E ele começa falando que ele vê muitos cursos por aí de oratória. E é o que mais tem. Mas de escutatória ele nunca ouviu nenhum. Por quê? Porque escutar dá trabalho. Porque escutar desafia esse nosso diálogo interno que está ali o tempo todo querendo ter razão, essa voz interna que está ali o tempo todo querendo ter razão, querendo estar certo, em busca de uma perfeição que não existe. Então, é importante que a gente tome consciência disso. Uma frase que eu gosto muito de repetir: quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Tudo na vida tem um processo. Tudo para acontecer tem um processo. As tecnologias, elas são ferramentas boas, mas quando elas mal utilizadas, como a gente falou no início da conversa anterior, elas acabam fazendo com que a gente esqueça que tudo tem um processo. Com que a gente se torne um pouco mais imediatista, né? E não avalie o valor de receber um não para alguma coisa e poder entender, peraí, o que esse não quer dizer? Esse não é um não, ou é um quase sim, ou talvez, ou quem sabe, ou ainda não. Entende? Como são coisas muito diferentes, mas eu tenho que estar com a minha escuta ativa para perceber se aquilo ali é um caminho diferente ou realmente, se aqui dentro aquilo fala, realmente, é melhor não seguir com esse projeto, não seguir com esse plano, não seguir com essa ideia. Tanto que em relação a essa situação minha, hoje, com o atendimento que eu estou tendo dos consultores do Sebrae, diversas áreas, né? Tudo que eu ouvi nesse dia, nessa conversa com essas pessoas, esses consultores me falaram. Legal. Né? E hoje, eu já enxergo aquilo que as pessoas me falaram de outra forma. Hoje. Agora, no dia... Você ficou muito magoado. Muito magoado. Né? Mas hoje eu enxergo de outra forma. Tanto que a ideia inicial que eu tinha... Na verdade, a concepção que eu tinha de empresa de consultoria era uma há 3 anos atrás. Aí, há 6 meses atrás, era outra. Hoje já é outra. Então, assim, a validação da ideia, ela vem mudando, né? Para poder se tornar uma coisa, vamos dizer assim, viável de se fazer. Legal. Né? Então... Uma coisa que a nossa sociedade faz é disseminar muitos cases de sucesso. Como se o sucesso pudesse ser copiado e colado. Não é bem assim, não. E aí a gente perde a grande oportunidade de aprender com os erros. Lembra que você tinha comentado isso antes, né? Eu até fiz um comentário que era sabedoria, mas na verdade sabedoria é quando você consegue aprender com os erros dos outros. Isso não é sabedoria. Com os seus. Se você precisou errar, é porque você não aprendeu o suficiente com o erro alheio, exatamente. Né? Na maioria das vezes. Então, quando a gente lê bastante, né, a gente pode aprender através de filmes, assistindo um bom filme, prestando atenção ali, você aprende bastante. Lendo um bom livro, você aprende bastante. Vivendo a sua vida atento, consciente, você aprende bastante. Então, quando a gente está consciente do momento que a gente está vivendo, a gente passa a ter esse poder, é o superpoder, sabe? De perceber se o caminho que você está indo tem uma vozinha interna que te fala, muitos chamam de intuição, que fala para você assim, continua, tá bom esse caminho, tá legal. Tem alguma coisa que você não tá gostando, não tá agradável, você tem que estar atento para você, para sua voz interna, para verdadeiramente poder tomar decisões mais saudáveis, né? Mas que possam gerar melhores resultados. Então, seria muito melhor se a nossa sociedade compartilhasse mais cases de fracasso,
para que a gente pudesse aprender com os erros das pessoas. Mas, infelizmente, o que está gerando engajamento, na maioria das vezes, é a vida perfeita, é o resultado da noite pro dia. Você acabou de me dar um insight aqui maravilhoso. Que bom. Quando você falou cases de fracasso. Vamos juntos, vamos juntos. Muito bom. Eu tenho uma lista. Eu tenho uma lista. Quando a gente para pensar de empresas, né? Não é a minha primeira empresa, eu já fui sócia de uma pessoa. E quando eu fui sócia, eu entrei no negócio porque eu tinha grana para investir e a pessoa tinha expertise. Não faça isso. O jogo tem que ser even, tem que ser igual, tem que ser de igual para igual. Então tem grana, tem conhecimento, tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, vai procurar o conhecimento para não ser passado para trás ou não sobrecarregar a pessoa. Sim. Né? Enfim, ou que haja uma equiparação. Ok, meu tempo de trabalho equivale a tanto do seu dinheiro. Tudo muito claro. Tem tudo que ser muito essas bem, coisas. Ainda mais sabe? sociedade, assim, Exato, tem que ser uma coisa muito exato. preto no branco. O grande aprendizado que eu extraí dessa primeira experiência que eu tive esse é um, né? Não tente equiparar tempo com dinheiro e conhecimento com dinheiro, porque não porque são... o sócio que está com dinheiro, ele sempre vai achar que ele tem direito a mais lucro, porque afinal de contas ele está investindo. Né? E quem está trabalhando também acha que tem direito, então tem que ficar muito claro. Esse é o segundo aprendizado. Deixar as regras claras, ter clareza primeiro aqui na sua mente, o que você quer alcançar, encontrar uma forma de trazer clareza para o seu parceiro, para o sócio, sobre aquilo, para evitar que haja uma ruptura de uma amizade, por exemplo, em função de uma sociedade desfeita. Né? Se tiver tudo muito bem esclarecido, não vai ter problema, as coisas fluem de uma boa. E outra, só faça sociedade, isso aí serve para qualquer tipo de sociedade, inclusive casamento, com pessoas com quem você gosta de conversar, sabe? Dialogar, que entenda que eu tenho um ponto de vista, você tem um, a gente vai chegar num comum acordo de maneira saudável, sem precisar elevar a voz, sabe? Exato. Isso é saudável, pessoal, isso é importantíssimo. Então, cases de fracasso. Cases de fracasso. É um bom tema. Bom, gostei. Sim. Você me deu uma ideia excelente. Que bom, fico muito feliz. bom, tá vendo aí, gente? De um bate-papo assim, né? Totalmente, vamos dizer assim, informal e não planejado. Né? A gente acabou chegando num insight aqui que eu tive que em breve vocês vão ter notícias. É isso aí, legal, que bom. Muito bom.